Salve, galera! Sejam muito bem-vindos aqui no Pé na Areia. Como vocês estão vendo, estamos num ambiente muito especial hoje. Um ambiente que é a nossa casa, aqui na MDTV 35.1. E vocês estão convidados a participarem aqui com a gente. O Pé na Areia já esteve em vários ambientes, em vários lugares muito legais, divertidos. E hoje estamos aqui com uma proposta diferente para vocês aí que estão nos assistindo. E hoje, galera, pega a visão. Aqui no Pé na Areia temos uma convidada muito especial. Uma convidada que é escritora. E também temos outro convidado aqui, que ele é um grande amigo, um grande apresentador. Nada menos, nada mais que Ricardo Ribeiro e você do programa. Tudo bem, Ricardo? Oi, Ivan, obrigado aí pelo convite, muito aí satisfeito em estar participando do Pé na Areia, né? Um programa que eu admiro, gosto bastante de participar. Obrigado pelo convite e vamos à nossa entrevistada, né? Exatamente. E agora, pessoal, meus areianos, pega a visão que eu vou chamar ela que está de vermelho, ela que está deslumbrante. Vamos chamar agora nada menos, nada mais que Sara Alana. Tudo bem, Sara? Tudo bem, Ivan. Eu agradeço de coração o convite. É muito especial estar aqui com vocês nesse programa maravilhoso. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre mim, sobre o meu trabalho, né? Para vocês poderem me conhecer um pouco mais. Exatamente. E o Ricardo também vai ser aquele analista. Ele que vai ser meu parceiro. Ele que vai me ajudar a fazer várias perguntas sobre o livro da Alana. E também sobre como que ela iniciou a carreira dela. Vamos começar então aqui. Fale um pouquinho sobre você. Quem é Sara Alana? Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre mim. Algumas pessoas já me conhecem, né? Que eu fiz o IT Podcast, é a primeira vez na TV. Meu nome é Sara Alana dos Santos. Sou professora e também escritora. Tenho formação em pedagogia, né? Dou aula. Com 3 pós-graduações em neuropsicologia, gestão e educação inclusiva. Olha que bacana, né, Ricardo? Educação inclusiva é legal, hein? Muito bacana mesmo. Sabia que eu sou formado também em educação física? E também sou pós-graduado em biomecânica do movimento e também em nutrição esportiva. Mas tem um aqui que ele é pós-graduado, sabe na onde? Na faculdade da vida. É ou não é, Ricardo? Falou bonito, né, rapaz? Eu só não tenho toda essa experiência toda que ele tá falando aí. E também não sou formado ainda. Esquece. Vamos lá. Vamos falar da Sara. Ô, Sara, o Ivan, né, trazendo no Pé na Areia numa plataforma um pouco diferente hoje, num estilo podcast, um negócio mais à vontade, para você de casa conhecer e saber sobre Sara Alana e também do livro dela, que eu já fiquei super curioso. Né? Espero ganhar um exemplar no final do programa, hein? Fiquei super curioso mesmo aí sobre o livro. E agora você falou que é professora, é formada, né? Você é de que cidade, Sara? Fala pra gente. No momento eu estou morando em Estiva Gerbe. Estiva Gerbe, ó. Cidade pertinho bacana, daqui, né, Ricardo? É do lado aqui da nossa cidade, é pertinho. Nossa vizinha. Exatamente. E eu acho que Estiva Gerbe tem um carinho especial por lá. Eu acho que ela está crescendo tanto, numa evolução tão rápida, né? É uma cidade acolhida. Exato. Então, o pessoal vai ouvir falar bastante aí da Estiva, que está muito legal. O pessoal aí tá de parabéns. Virou MIT, né? Município de Intenção Turística. É verdade. Aliás, também, né? Toda quarta-feira também está tendo aquela feira noturna. Você ainda que não foi na Estiva Gerbe, dá um pulinho lá, você vai gostar da feira artesanal. Bom, vamos continuar aqui com o nosso Pé na Areia. Vamos começar aqui com a nossa primeira pergunta para ela. Vamos lá então. Ricardo, quer fazer as honras de fazer a primeira pergunta para ela? Claro. Oxe, rapaz, com papel na mão eu faço qualquer pergunta. Manda lá então. Ai, a gente tá falando da sua profissão, né? Da onde surgiu a ideia de ser escritora, Sara? Fala pra gente. Olha, eu sempre gostei muito de escrever.
E então eu já tinha o hábito de escrever, mas essa história, quando eu li, eu falei assim, ficou tão bom que eu não posso guardar só pra mim. Eu acho que eu tenho que levar isso pra mais pessoas. Mas surgiu assim de um estalo da vida, Estava assistindo alguma coisa, a ideia mesmo. Então, a questão então de ser escritora. Sim. Partiu porque eu gosto mesmo de escrever, então eu já escrevia. Só que quando eu vi o contexto ali da história, eu falei, isso aqui vale a pena. Então foi onde eu comecei a pesquisar editoras, né? Eu fui no maior evento de livro que nós temos nacionalmente no país, né? Para pesquisar editoras, poder compreender melhor esse mercado. E foi onde eu conheci a Vino. Que é a editora do seu livro. E eu fiz esse investimento junto com eles. Só que eu costumo me intitular escritora e também como empreendedora na questão em que eu entrei com investimento, né? Eu criei meu produto do zero, eu entrei com investimento e eu também trabalho com a venda, né? Então seria praticamente uma empresa, né? O seu trabalho da Sara hoje, você foi a escritora, também a produtora, né? Passou pela pesquisa, você não entrou às cegas nessa história de livro, não. Você foi aprofundar, saber. Sara, e em relação ao nome do título, é um nome aqui, né? Forte, né? Muito forte, né? Para você de casa que está nos assistindo, olha só o título desse livro. Pegou a visão? Então, se você ainda não leu esse livro aqui, eu recomendo. É um livro que, Ricardo, eu tive a honra um pouquinho de ler ainda sobre ele. Já começou a ler? Já comecei a ler, sim. É um livro que fala muito sobre os desejos e mistério. É um livro, Sara, voltado a quê? Então vamos por partes. Vamos por parte. Como já diria Jack Stripador, vamos por partes. Vamos por parte. Então vamos começar pela capa, a imagem. Acho que vocês reconhecem uma certa semelhança, né? É tu? Sou eu. Tá bonita, tá bonita, hein? Obrigada. Muito Pessoalmente bonito, hein? também, tá, gente? Obrigada. Vocês ainda que não teve a honra de conhecer ela pessoalmente. A gente vai falar do livro depois, sobre conhecer tudo. Deixa nós, noite de autógrafo. Vamos, segue. Então, desde criança, na verdade eu sou infantil, desde criança eu falava, eu já sabia o que eu queria para minha vida. Então eu falava que eu queria ser professora, modelo, escritor e iria transformar o meu livro em filme. Que falta? E de fato, eu terminei esse médio, como eu já sabia o que eu queria, então eu já fui pesquisar a faculdade, fiz a faculdade, então é professora, comecei a fazer alguns trabalhos como modelo também. E eu escrevi o livro e agora, se Deus quiser, dando tudo certo, vou transformar ele em filme e série também. Olha só. E vai dar certo, viu? Sim. E aí, então, como aquele sonho de criança, né? Eu ia fazer o filme, o livro, eu iria transformar em filme e a personagem principal seria eu. Então, eu criei uma personagem, tem as minhas características, tá? Que sou eu na capa de fábrica. Porém, eu gosto muito de Marte, tenho também curso em logística, Marte, gestão empresarial. E então eu comecei a ver, eu comecei a pesquisar o que é que o público quer, né? O que mais está atraindo o pessoal. E aí eu vi que tinha alguns filmes, né, que estavam em alta. E normalmente quais eram as características que o pessoal estava buscando, né? Aquela questão dele. Normalmente o personagem principal ele era um homem muito bem sucedido. Muitas vezes bonito, né? Lindo, atraente, aquele corpo, né? Então eu pensei o quê? Se é isso que o público quer, é isso que eu vou oferecer. Porém, no mercado já tem isso, já ofereceu isso para o público. Então o que eu quero fazer diferente? Então foi onde surgiu a ideia da minha personagem principal. Então ela é a mulher bem percebida e sobre quem. Você inverteu. Eu inverti. E na verdade também acontece muito, Ricardo, em vida real, né? Sim. Muita gente Muitas pode pessoas- dizer que muita gente vai se identificar com o seu livro? Eu achei que é uma das questões que eu quero até abordar aqui, tá? Então eu comecei a construção da personagem. Característica física, sou eu, né? Eu me descrevo. E aí eu crio esse personagem, né? Nesse contexto, ela é uma psicóloga, bem sucedida e sedutora. Então entrar esse lado de desejo, de sedução.
Então, cada um dos livros, ele retrata um personagem diferente. Vamos supor, eu gosto de falar que os meus livros, eles dão voz àqueles que muitas vezes a sociedade silencia. Então, tem muitas questões sociais. E é como se fosse você se lutar com aquela pessoa e poder ouvir ela. Então, cada um dos livros, eu vou trazer uma série de questões sociais, coisas para se pensar, na perspectiva daquele personagem. Então, por exemplo, esse meu primeiro livro, né? Ela é a personagem principal, o livro é dividido em 3 partes. É justamente o que eu ia perguntar, porque tá aqui embaixo, ó, o pessoal quando comprar o livro vai ver aí, ó, parte 1, tá? Então sabe-se, né, provavelmente, eu ainda não li, mas sabe-se que provavelmente deixa uma pergunta, alguma coisa assim pro segundo, aquela vontade dela lançar o segundo quanto antes, né? Exatamente. Aí mas aí, assim, vai seguindo aí, que você fez a parte 1. E aí, então, a parte 1, né, ele é dividido em 3 partes, como uma série, né? Os que mais pra frente, eu pretendo que eu tenha mais uma série de filmes, e talvez até uma série mesmo, pela história, conteúdo. Então, esse primeiro livro, o foco dele, quem tá representando quem? Ricardo. Seu xará. É o Olha nome só, Ricardo? tá vendo? Ricardão. Eu vou te falar um negócio, eu sou meio humildão, é sucesso certo, velho. Tá Eu sou vendo? meio bem humildão. Esse nome é muito popular. Esse nome é forte. Escolheu o certo Exatamente. nome, viu? Olha, Mas gente, ele não foi se combinado lasca, não, não, hein? né? Não foi combinado. É bom não falar. Pessoas, vai ler o livro que você vai ficar sabendo. Então, esse livro, então ele passa por uma série de questões sociais. Então, por exemplo, porque eu vou me falar, apresentar o meu livro de uma forma diferente. Por quê? Então, eu falei sobre personagem, né? O personagem principal, né? Que é a psicóloga, o outro personagem que vai representar o livro. Porém, né, vamos lá no título, Mentes, Desejos e Mistérios, do Hotel do Estado de Ministério de Paz. Eu queria uma análise policial e investigativa. Então, ao mesmo tempo que ela vai se apaixonar pelo seu paciente, tem toda aquela questão de desejo, sedução, né, que ele é um homem extremamente atraente, moreno, alto, Bonito, sensual, eu já vi isso em música. Ao mesmo tempo que tem essa característica do desejo, você trata também um mistério, né? Que tem uma série de crimes que vai investigar, né? E me aprofundando, que é igual, por exemplo, quando eu fui fazer o lançamento do meu livro, eu dei uma palestra por causa dessas questões sociais. Aonde você fez o lançamento dele? Em Mogi Guaçu? Isso. Então, por exemplo, algumas questões que eu abordo, né? Porque eu trago várias questões sociais, inclusive questões assim problemáticas, fortes mesmo. Então, por exemplo, aquelas questões que muitas vezes muitas pessoas não querem discutir, né? Então, por exemplo, o vício. Existem várias formas de vício, né? Por aquilo que você não persegue controlar, seria o vício alimentar, seria o vício em bebidas e drogas, né? E aqui, no caso, eu trago, por exemplo, o vício em drogas e bebidas alcoólicas, por exemplo, tá? Então, só que eu trago de uma forma em que você consegue compreender melhor quem está passando naquela situação. E quem passa por isso, talvez, lendo o seu livro, vai se identificar. Então, é uma forma de... Como que eu posso fazer? É uma forma de dar voz a eles. Eu realmente estou representando eles. Eu tô super curioso. Eu vou ler o seu livro hoje, velho. Exatamente. E da onde que veio essa inspiração, Sara? Da onde que você conseguiu criar esse texto? Então, é uma série de questões. Como que eu vou te explicar? Algum trauma? Eu acho... Não. Argumento de pessoas mais próximas a você? Amigos, colegas? Como que eu vou te explicar? Ele não é baseado em uma história real. Não é baseado em fatos reais. Ele é baseado em realidade. Na realidade. É a realidade da sociedade. Chegamos no ponto Então, X. eu não pego, tipo assim, né, eu trato vários temas, questões assim pra se pensar mesmo, bem problemáticas. É o vício, é o relacionamento abusivo, por exemplo, um morador de rua, é a questão de roubo, é a questão de, vamos supor, classes sociais, é a questão de corrupção. São várias questões que eu trago. E dentro do livro também entra em relação a romance, você citou, né, que entra em relação a romance. O que você pode dizer,
uma coisa mais profunda, porque você falou que o personagem é o Ricardo. Mas você não me conta tudo, porque eu quero que o pessoal compre. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a compra desse livro. Eu tô super curioso para ler, velho. Ficou, né? Poxa vida. Ficou, e né? como? De verdade. E a parte feminina? Qual é o nome dela? Então, esse é um livro, como que eu vou te explicar? Graças a Deus, eu tenho um público muito forte, tanto feminino quanto masculino. Então, eu dou voz ativa às mulheres, né, de vocês poderem compreender o que elas passam, das questões. Eu trago várias questões sociais, porque eu trago várias questões sociais, em uma análise psicológica, e eu trago nessas questões críticas para os pensamentos. Então, como que eu vou te falar? Eu não trago um folheto, não use drogas, mas quais são as consequências? Eu trago as consequências. Sim, então, legal. o treinamento do vídeo vai pensar em todas as questões, né? Uma mulher que está passando por isso, ela poder reconhecer desde os primeiros traços, a questão da prostituição, várias questões. Então, por exemplo, até na questão do romance, eu trago uma teoria, que é a teoria dos 3 amores, em que ele diz que na vida nós temos 3 amores. O seu primeiro amor, né, tal paixão, né, vivendo, né, do seu... 3 amores? Deixa eu anotar isso aí, pessoal. 3 amores. Mal tive Tem algum filho da mãe com 6 no Guaçu, gente? Mal tive um relacionamento, imagina 3, gente. Como é que Eu faz? achei interessante. Continua aí que eu achei legal, hein? O segundo, normalmente é aquele que você mais se apega, que tem aquela paixão avassaladora que você... Paixão destrói, hein? Pelo jeito que o Paixão Ricardo destrói. já passou por isso. Já me lasquei de Já se lascou, já se passou por isso. Vamos falar a verdade. Você que vai ler o livro da Alana, você sabe disso que eu tô falando. Se apaixonar, a questão da paixão é bom. Que normalmente a paixão é igual aquela questão da diferença entre sentimento e a razão, né? Quando você se apaixona, você perde a razão. Exatamente. E é onde você tem aquele relacionamento que você mais tem efeito. É onde você se lasca. Você mais se apega e quando ele termina é o que você mais se machuca, que você mais sente. Só que é aquela questão, tipo, por exemplo, você ainda não tem aquela maturidade sobre a vida. E é onde entra a questão do terceiro amor. Então, você já passou por aquele romance de infância, de homem, que é tudo lindo, maravilhoso, viver, né? Depois você vai ter aquela paixão... Aquela turbulência toda. Exatamente. E a partir disso, dessa experiência, que você aprende que o amor de verdade, ele não é aquela paixão estéril. Por isso que falam, né, que a paixão é estéril. Tem até uma série de questões biológicas, químicas, né? E até o hormonal, né? Tem várias questões que influenciam aquela sensação que eles falam, né? A bagulheira no extremo, são várias questões. Aliás, Sara, o livro também fala sobre personalidades de homens. E aí, então, só compreende. Então, depois que você passou por isso no amor, você vai ter aquela maturidade, né? Então, o amor de verdade, ele não precisa ser aquela montanha russa de adrenalina e briga e depois aquela coisa. Na verdade, é aquele companheirinho. Você descobre que o amor é o break-even, é o famoso equilíbrio. Equilíbrio, exatamente. Sim. Essa é a palavra, certo? Então, porque tem que ser recíproco, né? Não adianta, né? Um somar na vida do outro e o outro não somar. O respeito em primeiro lugar, né? Companheirismo, um ajuda o outro. Poxa, eu achei muito bacana, Sara. Que visão de vida que você tem, né? Que bacana. Agora a pergunta é mais pessoal. Desses 3 pontos que você citou, depois a gente vai voltar na pergunta do Ivan. Do primeiro passo, né? Do segundo passo e do terceiro passo. Você viveu tudo isso? Não. Ainda não? Não é uma... Não, me digo, agora a pergunta pessoal. Você, esquece romance, o livro. Esquece o livro. Você é livro. Aquela brincadeira do primeiro amor, aquela coisa gostosa de escola. Depois, putz, dá aquela quebrada de cara mesmo, entendeu? Eu já sei. Quem nunca quebrou, velho? Galera, pega a visão vocês aí de casa. Eu já sei a resposta dela. Mas você não sabe. Eu já sei a resposta dela. Tá ótimo. Já tá explicado. É porque, tipo assim... Aquele amor mais maturo, eu acho que, tipo assim, tudo que a gente faz na vida, mesmo aqueles momentos, sejam os bons ou os ruins, serve de lição. Até mesmo os nossos erros, a gente aprende. Eu acho que a gente aprende mais, né? Exatamente. Então, por um lado, tudo que eu passei na minha vida, sejam momentos bons ou ruins, em várias questões na vida, eu acredito que agregou muito na minha construção de quem eu sou hoje. Então, ao invés de você se questionar sobre várias questões, não é porque aquilo não deu certo, não deu errado.
use isso como uma lição para que você possa... Você de casa, você que está assistindo agora o Pé na Areia, hoje a gente está com uma entrevista super bacana aqui com a Sara Alana, falando do seu livro. A gente entrou um pouco no assunto da vida pessoal para falar diretamente com você. Que se você passa hoje por algum momento difícil, né, Sara? Se você tem aí um caminho incerto, primeiro passo, lê o livro. Segundo passo, toma a decisão na sua vida. Exatamente. É uma experiência de vida, é uma bagagem para que você possa ter um conhecimento. Aliás, Sara, eu não queria revelar aqui, cara, mas eu vou revelar. Ai, que medo! Eu vou revelar aqui. Ai, que medo! Eu andei contando pra Lana sobre... Também estou escrevendo um livro, Ricardo. Falta mais nada, hein? Quer mais o quê? Ivan tudo bem. filho. Vem lançar aqui no programa Pé na Areia. Exatamente. Falando um pouquinho sobre o livro da Lana, também quero comentar que eu conversei sobre você, né, Lana? Que eu estou escrevendo um livro sobre Diário de um Cafajeste. Ah, ele é especialista. Pode ficar tranquilo. Vai ficar bom, hein? Vai ficar maravilhoso. Inclusive, estou tendo... Isso, pegou a visão? Galera, é o seguinte... Vamos agora para o nosso break e voltamos já com Sara Alana e o livro dela. E aqui com o nosso amigo Ricardo Ribeiro. Sai daí, voltamos não, pessoal. já, não saia daí. Galera, estamos de volta aqui no nosso Pé na Areia. Estamos aqui com a Sara Alana, uma grande escritora desse livro maravilhoso que está aqui nas minhas mãos, onde tem várias abordagens, um contexto que fala sobre a vida social em relação ao morador de rua. O que mais, Sara, fala? Nós temos várias questões para se pensar. Então, eu trago vários personagens, onde eu vou trazer a versão da história de vida deles. Então, eu trago, por exemplo, a prostituição. Sim, a prostituição. Isso, em droga, relacionamento abusivo. Né? Então, por exemplo, no caso da prostituição, ou o caso de relacionamento abusivo, prostituição. Então, por exemplo, eu vou encaixar até a questão de valorização da mulher e a importância dos estudos e do trabalho. Por quê? É uma coisa que eu falei até no lançamento do meu livro, que toda mulher, ela sonha de ali, ter aquele relacionamento lindo, maravilhoso, casar, ter filhos. E só que a gente sabe que ninguém casa para ter um relacionamento abusivo, para ter um divórcio, ninguém espera isso. Sim. Porém, acontece. E então eu trago, por exemplo, aquela questão em que imagina uma mulher que ela não tem estudos, não teve um trabalho, não tem uma profissão, ela passa por um relacionamento abusivo, que é onde eu trago também algumas características para que as mulheres, até na vida real, né, possam identificar também. Olha, então, por exemplo, aquela questão de, às vezes, se você não precisa esperar quem bate, bater, mas existem várias características. Então, por exemplo, ele te empurrou um dia, tá sempre te ofendendo, algo do tipo, um dia um tapa, aí depois... Uma ofensa, né? Uma ofensa, aí depois ele se arrepende. Então, por exemplo, uma desculpa muito clássica, né? Porque ele tava bêbado. Eu estava nervoso. Você já passou por isso alguma vez, Ricardo? Nunca apanhei do meu marido. Mas provavelmente Não. você conhece alguém que já Nunca. passou. Ah, já, nunca. isso já. E aí entra aquela questão. Então, toda vez que ele beber, ele vai poder te agredir. Toda vez que ele beber, até quando você vai aceitar isso? Porque depois ele se arrepende e te enche de presentes e flores. E quando? até quando ele vai te trazer essas flores? Você vai esperar até Vou quando deixar ele uma tá dica aqui para as minhas amigas, sem citar nomes, tá? De A a Z, viu, minhas meninas? Aqui, ó, de A a Z, tá?
principalmente para a letra A, tá? Compra o livro. Já tô imaginando aqui, já. Tá? Já tô imaginando. E sai dessa, velho. Já tô imaginando aqui, Ricardo. Pô, essas questões sociais são muito bem bacanas que você aborda no aí, livro. Então, eu trago, por exemplo, né, vamos supor, o relacionamento abusivo. E aí entra aquela questão, por exemplo, o marido te expulsou de casa. Né? Vocês, é igual aquela questão. Eu não estou falando sobre a minha história de vida, mas você consegue interpretar se colocando no lugar do personagem. Que foi até uma Glória que falou. A gente consegue se imaginar no lugar do personagem. Que foi exatamente o que eu fiz. Para que vocês possam ter essa visão dessas pessoas que passam por isso, ter essa conscientização. Então, por exemplo, você não tem estudo, você não tem trabalho, você não tem uma renda, você é totalmente dependente dessa pessoa, né? No caso do marido. Aí, você descobre, né, que ele tem o vício em bebida alcoólica, que ele tem relacionamentos extraconjugais, relacionamento abusivo, agressão física, né? E aí, você é expulso de casa. Como que você vai se manter? Né? E aí é onde entra, igual, por exemplo, nenhuma mulher acorda um dia e fala, eu quero ser garota de programa profissional de sexo. Tem que me deitar com um homem que às vezes eu tenho nojo. Porém, existem algumas necessidade. Existe a necessidade. Exatamente. Então, antes da gente julgar, né, essas pessoas, você poder compreender melhor o que acontece. Não, eu não julgo, eu até ajudo. E, inclusive, eu acho que em relação à vida social, principalmente nas famílias, né? Eu acho que vem acontecendo muito isso, né? Sim. Nossa, isso dizimou de uma certa forma que começa a ser vergonhoso já, né? Exatamente. Sim, agora começa desde a estrutura familiar. A mãe está desempregada, às vezes o pai está preso. Então, o filho olha o garotinho, o amigo dele com aquele tênis no pé, não tem condições de comprar. Então, não tem com que ele ocorrer, não tem como ele ir atrás. Né? E aí acaba acontecendo isso, né? E no caso da prostituição, para ter aquele bem material. Porque imagina, a mulher ela não sim. tem ali, né, estudos, não tem uma profissão, aí ela se vê, vamos supor, ela foi expulsa de casa, ela não tem onde morar, não tem. E aí surge aquela oportunidade. Como eu não sei. Que é fácil, como né? manter meu filho? Eu não sei se a Sara concorda comigo, mas é uma questão de pensamento e de quebra de regras. Porque ela foi expulsa de casa. Ela entrou na prostituição, automaticamente ela cai no mundo das drogas e aí é um declive. É uma corrente, entendeu? né? É um E declive. tem também uma corrente. coisa muito importante que o João falou, até a questão até de influência. É igual aquela famosa frase, né? Filho de peixe, né? Filho é. Então, por exemplo, você cresceu vendo seu pai usando drogas, bebendo, né? Até cair ali no chão. Você tem aquilo como normal. Muitas vezes, dentro da própria família, surge esse incentivo. Seja da família, né, por influência, às vezes por um amigo, até é aquela questão, né, um amigo que te oferece droga, e tem certeza que Ele é seu amigo, né? De ver se ele é seu amigo. E aí é onde eu entro também nessa questão, por exemplo, da droga, da conscientização. Por quê? Sejamos sinceros, né? Então, os jovens, muitas vezes, eles entram nisso. Por que normalmente afeta mais os jovens? Porque eles não têm essa noção de consequência do que vem depois. Então, vamos supor que vem um amigo ali e oferece, poxa, cara, olha, experimenta isso aqui, dá um barato. Sim. Aquela hora vai ser maravilhoso. E não é só na classe, na pobreza isso também. Isso é diferente de classe. Sim, todas as classes sociais acontece isso. Eu falo principalmente que em classe a classe média. social, ela classifica a droga. Sim. Uma droga ruim, ela vai estar numa classe mais baixa. Na uma verdade, classe média, tanto no vício quanto na corrupção. em tudo. Tanto é que... Na prostituição, e assim vai. Essa menina tem futuro nos livros, Ivan. Tem, né? Verdade, Dá pra ficar horas e horas aqui conversando sobre isso. E ela tem uma energia tão né? positiva, tão gostoso falar com ela, né? E ela Poxa, você tem de casa... um pensamento cognitivo muito realista que traz para nós aqui, para parar, para pensar e refletir, não é verdade? Exato. E entra também naquela questão que se torna um círculo sem fim. Igual, por exemplo, vamos supor que o jovem entrou no vício de drogas, seja através da família, né, de influência, seja através de um amigo. Ou até, por exemplo, outra questão também do vício. Porque as pessoas, muitas dessas pessoas que elas se viciam, muitas vezes não é que ela quer, eu quero, ninguém quer, tipo assim, eu quero me viciar em droga até quase morrer lá, largado na rua, no chão lá. Não, parar numa Cracolândia. Ninguém quer parar na Cracolândia. Só que normalmente, em alguns casos, né,
Existem pesquisas em relação a isso, em que em alguns casos a pessoa, ela usa desse vício, seja de diferentes formas de vício, seja alimentar, bebida, seja com droga, para sair fora daquela realidade que ela está passando. Então, por exemplo, uma pessoa que está passando por momentos difíceis, seja, por exemplo, financeiro, agressão, seja... Não, Um ciclo, né? Ele Exato. engloba tudo isso daí. Então, aí o que acontece? É igual, por exemplo, a bebida, né? A gente não precisa falar só de droga, apenas é bebida, o álcool. Sim. Então, por exemplo, eu tô tendo, nossa, tô num momento difícil, tô passando necessidade em casa, briguei lá, tô no relacionamento. Cachaça. Cachaça. Por quê? Qual é o efeito da bebida? Por um leve momento... É muito bom, né? Vamos ser honestos. Por um leve momento, a pessoa consegue se desligar Sim. daquela realidade Não, ruim. É uma fuga da Não realidade. vamos ser hipócritas e falar que não é bom, né? E é o Não que tem mais como. acontece, É né? lógico, Vamos né? sair, vamos se divertir, vamos beber. Não que a gente vai sair daqui e encher a cara. Exatamente. Tá? Não é isso. Entra aquela questão. E- Esses vícios, além de não resolver os seus problemas, não vai piorar. Resolve você ir lá e chegar. Momentaneamente. Vai. Momentaneamente. Só que esse vício vai, o efeito passa, o efeito temporário, ele passa. E aí é onde surge até o vício, né? A dependência. A dependência de querer aquele momento de novo, né? Aquela sensação de novo. E é onde você passa a desenvolver o vício, que você quer experimentar de novo. E aí, por exemplo, no caso de droga, né? A gente tem muitos casos assim, em que, por exemplo, o jovem se envolveu com droga, né? Ele surge a dependência. Então, vamos supor, ele vai chegar um momento que ele não vai ter dinheiro para comprar droga. Aí ele parte pro crime. Aí, normalmente, alguns casos, né, eles vão roubar dentro de casa, a própria família. Primeiro Aí a família vai chegar um momento e vai falar, cara, eu não quero mais você aqui, chega. E aí, onde chega aquele caso em que ele vai roubar. Ele não tem Ele parte pro crime, ele vai se prostituir, ele vai roubar, ele vai fazer algo de ilícito para conseguir aquilo. Para alimentar o vício. Por isso que é uma questão que eu acho tão importante a gente E o seu falar livro- e pensar Sim, sobre O isso. seu livro aborda tudo isso. Legal. Só que, tipo assim, Muito bacana. nas entrelinhas, por isso que eu gosto de falar sobre isso. Porque eu trago uma questão, uma história, né? Uma ficção. Aqui no seu livro não vai estar escrito deixe de usar drogas, porém você vai dar o lado bom e o lado ruim da moeda. As Os consequências. dois lados, pra das você consequências, né? Maravilha. E é como se você realmente pudesse colocar no lugar do personagem, de você imaginar sobre essa situação. Não é Eu só fiquei muito curioso, Não né? é só um livro, né? Ele também serve aí, né, pra gente Super refletir. autoajuda, é um livro. Exatamente, Exatamente. Por isso que eu autoajuda. trago essas questões sociais, numa análise crítica, né? Que é pra provocar mesmo. Às vezes eu não vou estar falando, olha, é pra você fazer isso, olha, se você tá passando por um momento difícil, vai lá usar droga que vai passar. Não, Não. cara, para e pensa, vamos supor, ele fez isso, mas olha as consequências pelo que ele tá passando. O que veio a Então ocorrer, eu né? trago essas questões sociais para se pensar em uma análise psicológica também. Por isso que a personagem principal é uma psicóloga, né? Então ela vai estar tratando essas questões. E futuramente a Sara vai trabalhar com muito paciente, viu? Ah, eu tenho rapaz. certeza, muito paciente Sara, vai encontrar com O ela. pessoal tá curioso, eu também. Eu quero Exatamente. saber onde a gente pode comprar o seu livro, onde a gente pode adquirir Onde encontramos? esse exemplar aqui, ó. Mente de Desejos e Mistérios. Essa é a parte 1, tá? Eu vou ler e trago spoiler no meu programa, no Ricardo Ribeiro e Você. Tá? E já fica o convite também para a Sara participar com a gente no Ricardo Ribeiro e Você. Exatamente. Tá? A gente E vai falar mais. você aí de casa, né, Ricardo? Pegando esse gancho seu aí, se você tem algum talento, se você é escritor, se você é artista, cantor, trabalha em qualquer área da saúde, quer apresentar o seu trabalho, entre em contato aqui com a nossa produção da MDTV. Estamos aqui, né, Ricardo? Vamos deixar aqui nossas redes sociais aqui embaixo para que você possa entrar em contato e que você venha aqui e a gente vai Faz receber igual a Sara. igual a Sara, de Agora, braços voltando abertos. lá na É nossa ou não é? amiga Sara, ó, o livro tá aqui. Como que a gente compra, Sara? Fala pra gente. Então, esse livro tem uma venda especial, exclusiva, tá? É? Então, vocês podem adquirir tanto pelos sites da Vision, né, da editora, o site da Amazon, Magazine Luiza. Pomba. Várias. Tamo legal, hein? Olha, Então, eu tenho um mercado de comércio tanto nacional quanto internacional também. E para as pessoas que entram em contato comigo, eu consigo vender esses livros. Então, eu estou vendendo a pronta entrega. Já tenho A rede social da Sara vai ficar aqui embaixo. Pode, Sara? Então? pode Vai colocar o QR colocar. Code dela aqui também, direção?
para que a gente possa, o pessoal vai lá, QR Code, já bimpa ela lá na rede social e compra esse belo exemplar. Como eu disse, eu vou ler e depois eu trago um pouquinho do spoiler. E a venda também é exclusiva, porque na região sou eu mesma que estou entregando pessoalmente. Ganha até autógrafo. Inclusive, o Ricardo tá aqui com o livro dela. Neste momento agora eu quero pedir a Sara para que possa autografar o livro dele. Caneta tá aqui. Caneta tá aqui, caneta em mãos. O Ivan, gente, ele já adquiriu esse livro. Já, Tá aqui, ó. Já tem... Foca lá nela. assinando Pessoal, o meu você que livro. tá em casa aqui, não queria contar, mas eu já ganhei o meu livro aqui. Ela já deixou a sua marca registrada aqui pra mim. Pessoal, é o seguinte, daqui a pouquinho vamos fazer uma resenha, uma brincadeira aqui com esses dois artistas aqui. Aquela resenha muito bacana pra vocês aí de casa. Então, se você ainda não adquiriu, Pode jogar pro chão o plastiquinho, não tem problema. compre, pode jogar no chão, a produção aqui não fala nada, tá tudo em casa, não é, Ricardo? Aqui a gente manda. Pé na areia, a gente manda depois Só- do Coronel, do Ronaldo, do Daniel e mais um monte de gente. É, a família tá crescendo, hein? A família tá crescendo, hein? E ainda Tem que lembrar que você vai apresentar o seu livro, que eu faço questão que você lance, hein? Não faz isso, Pessoal, eu não Ana. queria falar, Não mas se compromete com essas coisas. já tô escrevendo, já tô escrevendo. Chama Diário de um Cafajeste. É isso aí, pegou a visão? Além de ser personal trainer, além de estar aqui... Apresentador. Apresentador. Meu, eu tô igual o pai do Cris. Já assistiu Todo Mundo Odeia o Cris? Tô com 3 empregos. empregos. Daqui a pouco tô me aventurando aqui no livro também. Fala a história de 5 Cafajeste. 5 personalidades de homens. Não dá spoiler, não. Só um pouquinho só um pouquinho só. Agora eu tô empolgado aqui. Deixa, agora eu tô empolgado aqui. 5 características de homens. Aquele homem que ilude, aquele homem que manipula, ou aquele cara que é bonzinho demais, que só se ferra. E aquele cara que é famoso, sabe quem, Ricardo? Quem? O Zé Droguinha. Zé Droguinha tem bastante. O Zé Droguinha é aquele cara que quebra a regra em tudo. E as mulheradas, eu não sei o que acontece, cara. Elas gostam. Eu acho que eu já tenho meu livro. Depois eu quero escrever um texto Tá. de dedicatória pra você, mas agora a gente vai Ah, lá. tá vendo, galera? É só pra ele, dedicatória. Ela escreveu 3 linhas pra mim só. 3 linhas. Pegou a visão, galera? Sara, 3 obrigado de linhas. verdade, viu, pelo livro, obrigado pelo exemplar. Como eu disse, eu vou ler, vou trazer um spoiler positivo disso aí. Você tem uma energia maravilhosa, eu gosto de falar disso das pessoas, porque a energia positiva você jogou pro seu livro, isso pega lá fora. Isso pega em quem compra o seu livro, quem lê o seu livro e tira disso uma lição de vida. Exatamente, uma bagagem de vida, uma Sim. experiência. Então, inclusive, eu tava até... Fui fazer um outro evento e eu tive acesso a uma ONG que realmente tem essas pessoas que passam por esses momentos. E eles até pediram para mim fazer uma palestra lá para eles, porque eles falaram, poxa, a sua história, né, toda essa questão que você fala, são questões que muitas pessoas passam por isso. E é muito difícil alguém que esteja disposto a ouvir eles e dar a voz ativa a eles. E quando você faz isso, igual, por exemplo, eu faço isso através da minha história, mas é uma forma em que eles podem também se sentir acolhidos pela sociedade. Alguém me ouviu, alguém pode finalmente interpretar, me compreender. Porque normalmente o que as pessoas fazem? Julga. É mais fácil, né? exatamente. Julgar é muito mais Quando fácil. eu recebi pela primeira vez o livro dela, pessoal, dá um close aqui. O diretor, dá um close aqui na capa dela. Dá um close. Você aí de casa, o que você imaginaria quando se você ganhasse um livro assim? Passa várias coisas à sua mente, não é verdade? Mas nós... Compra e lê que você vai descobrir. Exatamente. Nunca julga um livro pela capa. Então tá aqui Sara Lana dos Santos, uma grande escritora desse livro maravilhoso. Não deixe de ler. É uma lição de vida para vocês aí de casa aprender e também não cometer aqueles erros, não é verdade? Eu também já cometi muito erro, Ricardo. Ah, não, faz parte. Faz parte. Isso aí faz parte da vida. Exatamente. Na verdade, você mais faz aprende parte, errando né? do que acertando. Acertando não tem graça nenhuma a vida. É isso aí, pessoal. Vamos fazer agora aquela brincadeira, Ah, é? aquela resenha. É a hora mais Vamos complicada. fazer Só me aquela... dá o exemplar do livro, que antes de terminar o programa, no final do programa eu quero Cadê ler... o seu já? Esse é o meu, já vou pegar o meu. É o meu, esse é seu. Eu quero ler isso aqui, é que meu, eu achei muito interessante. meu. Então, no encerramento do programa, eu vou ler o que está escrito só atrás e o que está dentro você compra e assiste. Pegou a visão? Então Assistir você vai assistir em breve no cinema. Vai lá, Ivan, qual é a surpresa? O que temos por aí? A nossa direção está preocupada lá no nosso aquário feliz. Não sabe o que Nosso vamos produtor fazer. está dando piroleta aqui dentro do estúdio. Você sabe o que vai acontecer, Lana?
Você sabe ou não sabe o que vai acontecer? E que vai ter umas perguntas muito fáceis, né, Ivan? Mas olha, Fácil, né, Ivan? pessoal de casa, você que está nos assistindo aí, é o seguinte, eles estão aqui com um bloquinho, cada um na sua mão, mostra lá. Em branco. Mostra lá, em branco, beleza? Pegou a visão? Eu aqui vou fazer algumas perguntas relacionadas à cidade de Mogi Guaçu e também relacionadas, já que a Sara falou em relação social em que nós vivemos, um pouquinho dessas perguntas também. Mas tudo que é bom dura pouco, é ou não é, pessoal? Então essa resenha maravilhosa vai ficar para o próximo programa aqui Escapamos? no Pé na Areia. Escapamos? Infelizmente escaparam. Infelizmente. Deixa eu só terminar então dessa forma. Primeiro agradecer a Sara, depois a gente passa para ela agradecer o pessoal. Sara, obrigado pela sua presença, tá? Parabéns pelo seu exemplar de livro. Vou ler e vou te dar o feedback. Tá? Que você venda muito, que venha o segundo, o terceiro, e o que a gente puder fazer, as portas dos estúdios da MDTV tá aberta para você, tá bom? Olha a frase que fica aqui, pessoal. Mente de desejo e mistérios. Uma psicóloga bem-sucedida e sedutora se apaixona pelo seu paciente e se aventura em sua mente de mistérios e desejos, sem imaginar os perigos que poderá ocorrer neste livro. Este livro é um convite para os amantes de mistério, aventura e sedução, além de uma viagem emocionante pela mente humana. Tudo isso está aqui no livro da Alana. Parabéns, Alana. Obrigado. Ivan, é seu. Pessoal, quero agradecer também aqui a presença desse maravilhoso, ilustre Ricardo Ribeiro. É uma grande honra Obrigado, ter você Ivan. aqui participando do nosso Tamo junto, MDTV. Pé na Areia. Eu também quero que a Sara aqui também. Sara, sem comentários sobre o seu livro, tá? Adorei o bate-papo nosso. É um prazer ter você aqui com a gente, tá? É um prazer estar aqui na MDTV 35.1 e vocês aí de casa que nos estão nos assistindo, fiquem ligadinho no nosso programa que tem muito conteúdo, muita coisa boa para vocês aí nesse novo formato do nosso Pé na Areia. Agora quero que a Sara deixe aí o agradecimento a vocês aí de casa. Eu quero agradecer muito o convite de vocês por essa oportunidade, tá? Trazendo a minha história, tanto o meu trabalho quanto essas questões, né? E mostrar que esse livro ele é muito mais do que uma simples história, né? Todas essas questões para se pensar e poder alcançar mais pessoas, trazer para vocês todas essas questões, que é exclusivo, né? A gente não tem tanto isso trabalhado no Brasil. Então eu trago assim para vocês. Espero que tenham gostado. Eu agradeço de coração o convite, que venham mais programas, porque o segundo e o terceiro livro já estão prontos, então a gente já vai lançar também. E se Deus quiser, ainda vem os filmes e as séries sobre a minha história. Amém. É isso aí, então essa foi a nossa Sara Alana. Mas agora eu quero fazer o esquece, eu aprendi. É verdade. Exatamente, Você tem calma que aí. terminar o programa Então, assim. pessoal, estamos aqui encerrando aqui nosso Pé na Areia. E para finalizar, aquele famoso esquece no 3, hein? 1, 2, 3 e esquece! Pegou a visão? Então segue o plano, porque a vida passa. Tamo junto!